Circle of Inevitability, capítulo 739. Lembrete. No Quartier de la Cathédrale Commemorative, apartamento 702 na Rue Orosai, número 09. Franca esperou um tempo até que Jenna retornasse. Ela fungou e perguntou confusa: "Você andou bebendo?" Jenna não disse que estava indo ao mercado para encontrar uma oportunidade de atuar como uma bruxa? Será que ela estava bebendo e se envolvendo em operações policiais deliberadamente? Jenna tirou sua capa preta e disse a Franca com uma expressão solene: "Encontrei Lumian." Franca ficou surpresa. "Ele está no distrito comercial? Ele não foi à Ordem Aurora para encontrar o Sr. K? Pensei que ele não tivesse retornado porque estava sendo testado e se preparando para escolher uma recompensa." Jenna não se conteve e relatou a condição e as palavras de Lumian em detalhes quase completos. É mesmo, as emoções de Franca ficaram complicadas. Ela entendeu os sentimentos atuais de Lumian e simpatizou com a situação da trouxa Aurore. Ela ainda se lembrava que o antigo Deus Sol, suspeito de ser da Terceira Época e em quem a Ordem Aurora acreditava, havia retornado de alguma forma. Havia uma grande chance de que o antigo Deus Sol fosse um transmigrador anterior, um transmigrador como eles. Transmigradores prejudicando transmigradores. É o jeito do grupo da reunião da mentira. Da mesma forma para o antigo Deus Sol. Franca suspirou silenciosamente e decidiu convocar o mensageiro de Madame Hela mais tarde. Ela informaria a vice-presidente da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolado sobre a operação de vórtice da Escola da Verdade e o papel do verdadeiro Criador na catástrofe em Cordu, e solicitaria uma reunião de todos os membros em breve. Não era que ela quisesse avisar publicamente todos os membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados na reunião sobre o verdadeiro Criador e o antigo Deus Sol. Certos assuntos poderiam se tornar catastróficos se pessoas abaixo de um certo nível soubessem sobre eles. Afinal, aquela entidade possuía a habilidade de saber sempre que ele era mencionado. Franca esperava aumentar a vigilância de Hela e dos outros organizadores da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados antes de alertar indiretamente os outros membros por meio deles. Além disso, Franca achava a supervisora da Escola da Verdade formidável, mas esse não era o aspecto mais assustador sobre ela e seus cúmplices. O maior desconforto de Franca vinha da habilidade e disposição do corretor em unir as seitas dos deuses malignos, que estavam em desordem, lutando independentemente e até mesmo atacando umas às outras. O plano do albergue era a forma embrionária de tal mudança, e talvez o incidente do vórtice representasse o resultado em uma sequência escalonada. Diante dos cultos de deuses malignos que começaram a colaborar, Franca queria que as facções com as quais ela se associava também tomassem medidas e colaborassem. Para esse fim, ela estava disposta a compartilhar informações sobre o vórtice e as pessoas espelhadas com Madame Hela, uma semideusa provavelmente apoiada pela Igreja da Noite Eterna, gratuitamente. Ela já havia escrito e buscado a opinião da senhora. Julgamento sobre o assunto, e sua resposta foi afirmativa. "Como ele está agora?" Franca perguntou preocupada, pensando se deveria beber com Lumian até o amanhecer para expressar seu apoio e confortá-lo. "Ele está bem por enquanto," Jenna respondeu após alguns segundos de contemplação. "Talvez seja também porque aquele em quem a Ordem Aurora acredita é muito superior a ele. Embora o ódio seja real, é muito intangível e não pode ser posto em prática por muito tempo." Ela tinha autoridade para falar sobre tais assuntos. Franca reconheceu suas palavras sucintamente e pensou em seu próximo passo. Ao amanhecer, Franca visitou Clarice imediatamente e relatou seu encontro à Demônia de Preto. Esta última expressou sua aprovação e perguntou sobre as necessidades recentes de Franca.
Franca não fez cerimônia e mencionou seu desejo pelos ingredientes para a poção de aflição. A demônia de preto não concordou ou rejeitou seu pedido. Ela apenas instruiu Franca a visitar em 2 dias e encontrar as pessoas espelhadas que Morin Avigny havia mencionado o mais rápido possível. Ela poderia fornecer qualquer assistência que Franca precisasse. Quanto às pessoas espelhadas que Morin Avigny mencionou, Griffith, Palha e Caratanza Tamara, nenhum deles usou seus nomes reais na realidade. Eles só podiam confiar em suas identidades pouco claras para investigar. Franca esperava obter assistência oficial por meio de 007, e ela também queria ver se havia algum membro da Ordem Ascética de Moisés na Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados. Esta foi uma das razões pelas quais ela solicitou uma reunião em grande escala em breve. A única pessoa espelhada que pôde ser identificada foi o comissário adjunto de polícia de Traer, Sport. Franca investigou a situação antes do amanhecer e percebeu que a pessoa espelhada havia desaparecido. Parecia que a supervisora em fuga havia usado algum método para alertar a pessoa espelhada. Por exemplo, as notícias do acidente de Morin Avigny se espalharam rapidamente. Reticências. Depois de beber o último gole de absinto e se despedir de Jenna, Lumian esfregou as têmporas e voltou para o quarto. Sob o luar vermelho que entrava pelas cortinas, ele notou uma carta dobrada sobre a mesa. Madame Mágica? Ela não foi embora há pouco tempo? Lumian franziu a testa e pegou a carta. Era de fato da Madame Mágica, com alguns parágrafos curtos. Esqueci de mencionar que encontramos Locke enquanto rastreávamos a supervisora da Escola da Verdade. Sua condição mudou significativamente. Parece que algo deu errado durante sua ressurreição após o ritual de oração do mar. Isso levou ao dono do castelo Dylan, o antigo líder da Ordem Secreta, a ser ressuscitado dentro dele de alguma forma. Zaratu voltou dos mortos e se tornou o assistente do digno celestial. Certo, mas ele não assumiu completamente o corpo de Locke, e Locke não morreu completamente. Isso os transformou em um monstro instável e costurado em mente e alma. Por enquanto, não tente encontrar o castelo Dylan e gastar a ressurreição restante de Locke. É melhor evitar qualquer situação em que ele possa rastreá-lo. Zaratu. Franca disse que o antigo líder da Ordem Secreta desempenhou um papel importante na ascensão do Imperador Roselle, mas acabou traindo o Imperador. O Vermonda Sauron da família Sauron parecia ter enlouquecido com os esquemas dele e do Imperador, levando-o a entrar na Traer da Quarta Época sozinho. Locke é considerado meio morto agora? Quando Zaratu controlar totalmente seu corpo, ele deve estar completamente morto. Que pena! Lumian se arrependeu de não ter acabado com a vida final de Locke ele mesmo, mas não se sentiu muito desapontado ou indignado. Afinal, ele já havia causado a morte de Locke 2 vezes. Após queimar a carta, Lumian ponderou por um momento, então saiu do quarto. Ele sentou-se em frente a Ludwig, que usava pijamas de algodão amarelo e uma touca de dormir combinando, observando o garoto mordiscar rapidamente um bife frio com osso. Ludwig permaneceu imperturbável pelo olhar de Lumian, continuando seu banquete. Depois de quase 1 minuto, Lumian perguntou: "Você está disposto a me chamar de padrinho?" Ludwig olhou para ele, então abaixou a cabeça, pegou um pouco de purê de banana e colocou na boca. Lumian mudou a pergunta: "Você está disposto a seguir minhas ordens, aceitar meus comandos e construir um entendimento tácito?" Desta vez, Ludwig nem olhou para cima, sua boca se movia constantemente. Lumian observou silenciosamente enquanto ele lentamente tirava algo de sua bolsa de viajante. Era um globo ocular de mercúrio em um frasco de vidro, uma característica de Beyonder da sequência 7.
sortudo do caminho do monstro. Ela havia se condensado novamente depois que as luvas de boxe se estilhaçaram. Ludwig imediatamente olhou para cima. Ignorando o olhar de Ludwig, Lumian retirou calmamente a característica de Beyonder do assassino em série e alguns outros itens, colocando-os na mesa de jantar à sua frente. Então, ele sorriu para Ludwig, que usava a touca de dormir de algodão amarelo, e disse: "Você está disposto a me chamar de padrinho?" Ludwig ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer em voz baixa: "Padrinho." Lumian perguntou mais profundamente: "Você está disposto a seguir minhas ordens, aceitar meus comandos e construir um entendimento tácito?" Sem hesitar, Ludwig respondeu: "Sim." Enquanto ele falava, seus olhos estavam fixos na pilha de itens diante de Lumian. Lumian suspirou silenciosamente. Ele podia confiar em comida para controlar alguém, mas não podia confiar somente em comida. Caso contrário, seria muito fácil para Ludwig ignorá-lo quando não houvesse comida por perto. Isso provavelmente não atendia aos requisitos rituais de um cavaleiro de ferro e sangue. Pensando profundamente, Lumian apontou para a pilha e sorriu. "Já que você admitiu ser meu afilhado, pode escolher um item. Mas há uma condição. Você tem que responder 2 ou 3 das minhas perguntas." Ludwig hesitou por um momento, então falou com um olhar severo: "Tudo bem." "Qual você quer?" Lumian perguntou gentilmente. Olhando ao redor, Ludwig ansiava por cada item, mas relutava em abandonar qualquer um. Finalmente se recuperando, ele apontou para a característica de Beyonder do assassino em série, e disse: "Aquele. Você realmente quer essa característica de Beyonder? Ela pode ser transformada em algum prato ou coquetel mágico." Lumian guardou os outros itens e sorriu para Ludwig. "Primeira pergunta. A qual caminho seu poder Beyonder pertence? Quais são suas características? Qual é seu nível de sequência aproximado?" Ele esperava obter inspiração para domar o anjo selado com base nas informações do caminho Beyonder de Ludwig. Ludwig murmurou baixinho: "São 3 perguntas." Lumian fingiu não ouvir. Vendo que seus protestos eram inúteis, Ludwig só conseguiu pegar um pouco de carne de vaca e carneiro para mastigar. Ele murmurou: "Sim, sim." Parecia que ele não conseguia se lembrar do nome original, então ele teve que encontrar outro termo para ele. "É o caminho do gourmet." Lumian não ficou surpreso nem um pouco. "Não é de se espantar que você esteja sempre agindo como se estivesse saboreando iguarias e ingredientes." Ludwig acrescentou seriamente: "Para simplificar, é uma maneira de obter superpoderes sentindo fome e comendo. O que corresponde à sua sequência 9 é vagabundo. Você perde tudo e está sempre procurando por comida, mal sobrevivendo. Você poderia ser a personificação definitiva do vagabundo? Você até perdeu a cabeça, só que nunca esquecendo de comer." A partir dessa descrição, não consigo dizer quais habilidades um vagabundo tem. Mas Lumian não zombou dele. Em vez de detalhar a sequência do vagabundo, Ludwig disse: "A sequência 8 é glutão. Ponto."